Às 3h02, o assunto que desde ontem, né, tomou as manchetes e que se espera um desenvolvimento definitivo a partir desta segunda-feira. É o aço, que será taxado, aço, alumínio. E o Brasil, claro, como grande produtor, se vê impactado a partir de aí uma efetiva tomada de decisão por parte do governo americano. A gente começa pelos Estados Unidos, exatamente. Linha Internacional. Com Eduardo Barão. Fala, Barão. Olá, Ronald. Boa tarde para você, para todo mundo também aí no Brasil. É esperado para essa tarde aqui nos Estados Unidos a assinatura do presidente Donald Trump, depois da promessa feita durante uma viagem ontem à noite, em que ele acompanhou o Super Bowl, a final do futebol americano em Nova Orleans. O presidente dos Estados Unidos anunciou que estava aumentando a tarifa do aço e do alumínio em 25% em produtos que são mandados aqui pelos Estados Unidos. O Brasil pode ser afetado diretamente. Depois do petróleo, o ferro e o aço são os principais produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. Em 2024, cerca de 27 bilhões de reais foram importados em produtos brasileiros e 4,5 bilhões em alumínio. Além do Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul e México também devem ser afetados pelas medidas. As novas tarifas eram esperadas pelos parceiros comerciais dos Estados Unidos desde que Trump tomou posse em janeiro. O aço e o alumínio já foram alvo de Trump em seu primeiro mandato, quando ele impôs tarifas até 25%. No entanto, acabou concedendo cotas isentas de impostos a vários parceiros comerciais, entre eles o Brasil. Lá na capital federal, como é que esse assunto causou o impacto e de que forma foi? João Pedro Melo com a gente. Fala, João Pedro. Fala, Ronaldinho. Oi, Zaidan. Ótima tarde para vocês. Olá. Ótima tarde para quem está nos acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes. Olha só, o governo federal não tem previsão de anúncio ou posicionamento sobre a taxação do aço e do alumínio, que pode ser feita pelos Estados Unidos. A informação que a gente tem é de que o Brasil não vai se posicionar oficialmente antes de qualquer assinatura ou formalização da taxação por parte do presidente norte-americano Donald Trump. Fontes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio dizem que o momento é de cautela e que no primeiro mandato de Trump essa medida também foi tomada, mas que, além disso, no caso do Brasil, houve um recuo em troca de uma cota máxima de exportação. E é isso que o vice-presidente Geraldo Alckmin está apostando nesse momento. Ele está apostando no pragmatismo de que essa situação pode acontecer mais uma vez. Já fontes do Palácio Itamaraty ressaltam que essa taxação, se for oficializada, não será uma ação contra o Brasil, já que vai valer também para outros países do mundo. Fato, então, nesse momento, Ronald Zaidan, é que o governo brasileiro não vai tomar um posicionamento, não vai tomar partido a respeito dessa situação e aguarda a assinatura do decreto por parte do presidente norte-americano Donald Trump. A Rádio Bandeirantes. Volto com vocês no estúdio, pessoal. Um grande abraço e até amanhã. Obrigado, João. Desculpa aí atropelar você. A Rádio Bandeirantes ouviu especialistas para entender um pouco melhor o que isso pode trazer de dissabor, se vai trazer algum tipo de problema para a economia brasileira. A professora de economia do INSPER, a Juliana Inhas, segundo ela, o anúncio não surpreende, mas o governo brasileiro precisa medir bem uma possível retaliação. Nós não estamos em vantagem. A economia americana tem vantagem pelo fato de que traz negociações importantes com o mundo inteiro, por ser um parceiro comercial significativo, dado inclusive o volume de produtos que nós importamos, né, que nós vendemos para eles. Vai caber sim ao Brasil decidir se vai pensar numa medida de retaliação ou não, mas a gente tem que ter consciência de que é ruim com a tarifa, talvez seja muito pior com a retaliação. Economista Jason Vieira avaliou que a postura do presidente americano tem como objetivo buscar uma margem para negociação com outros países. A abordagem de Trump em relação às tarifas sobre ferro e alumínio parece ter mais a ver com a alavancagem do que uma intenção real de taxação. O simples anúncio pode, obviamente, desorganizar as cadeias de suprimento, forçar empresas a repensar suas estratégias de compra e até impactar o câmbio, que potencialmente dá uma vantagem para os Estados Unidos com o dólar valorizado. Lá atrás, quando ele impôs tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio, os Estados Unidos acabaram por dominar um ponto de pressão para renegociar acordos, e aí Canadá e México, que eram grandes fornecedores de alumínio e de aço, tiveram que renegociar seus termos comerciais para conseguir de volta as isenções. Depois de toda a taxação do primeiro mandato, todos os países entraram em negociações com os Estados Unidos. No fim, os termos ficaram mais equilibrados para Trump.
Para a economista Juliana Rosa, aqui da Rádio Bandeirantes, ela destaca que o presidente americano sabe que o país também será afetado pela tarifa e por isso deve negociar, assim como afirmou o Jason. A discussão hoje é o quanto tem de abertura para a negociação. Ele sabe que a economia americana também vai sofrer se não houver acordo, mas ele sabe que o impacto negativo dessas barreiras sobre outros países é muito maior do que dentro da economia americana. Você tem uma negociação em desigualdade de condições, onde os Estados Unidos sofreriam, mas também tem interesse de negociar sabendo que a sua própria economia vai diminuir, vai sentir o baque dessas tarifas de importação. Todo mundo no aguardo, Zaidan, desse anúncio e de que maneira vem esse anúncio e de que maneira, claro, afeta o Brasil. Bom, o Brasil tem de esperar a oficialização, quando, quem, segundo o Trump inicialmente, todo mundo, mas o Trump, habitualmente, ele diz uma coisa e depois desdiz. Então é preciso esperar uma oficialização percentual, quais países serão atingidos, se serão todos. Se você levar em consideração os 5 maiores exportadores de aço para os Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Coreia do Sul e Japão, nós estamos falando de 15 milhões de toneladas, tomando como parâmetro 2024. 15 milhões de toneladas de aço. Então é claro que uma sobretaxa em cima de uma quantidade enorme desse produto vai tornar a produção nos Estados Unidos mais cara. Da outra vez, no primeiro mandato, o Trump recuou pela pressão interna, porque os produtores internos disseram que isso estava provocando uma elevação intolerável no custo de produção. E particularmente, no caso do alumínio, em relação a determinados tipos de alumínio que o Brasil exporta e que não são fabricados nos Estados Unidos. E você não faz a substituição da tarde para a noite. Você tem de se equipar, se preparar, ter alguém interessado em fazer o investimento para produzir o aço leve e o alumínio mais leve. Então, 15 milhões de toneladas só de aço, é óbvio que isso teria impacto nos preços internos. O Trump sabe disso? Sim, ele sabe. Tanto que ele afirmou que a sua política protecionista, ela provocaria inicialmente dores, mas que essas dores internas são necessárias para que as pessoas comecem a produzir, a substituir os importados com produção local e geração local de empregos. O Trump, Ronald, ele tem, na área de negociação externa, ele tem como referência histórica o Theodore Roosevelt, que governou os Estados Unidos em 2 mandatos no começo do século XX. Não confundir, claro, com o Franklin Delano Roosevelt. O Theodore Roosevelt, ele cunhou a expressão, a política do porrete, né, do grande porrete, que é basicamente o seguinte: você ameaça com o porrete e aí então você negocia. E o Trump acha isso maravilhoso, ele acha que é uma maneira adequadíssima, principalmente, não é um assunto que a gente vai abordar agora, mas provavelmente esta semana, até para falar lá da agência que já foi utilizada para dar vários golpes de Estado, que é a USAID, e o Trump falou em fechar, o Musk falou em fechar, e o Trump agora apoia a ideia do Marco Rubio de incorporar a USAID ao Departamento de Estado, talvez para continuar as atividades golpistas, etc. Mas ele tem uma visão muito diferente sobre o sistema imperialista. Ele entende que aquilo que funcionou desde o final da Segunda Guerra tem de ser substituído agora. E isso inclui política protecionista. Se ele vai levar adiante ou não, depende muito do que a indústria americana vai dizer para ele. Porque na primeira tentativa, no primeiro mandato, ele recuou. Não porque os países pressionaram, mas porque havia uma pressão interna. A grita foi gigante, né, Zaidan? Internamente. Né? Porque disseram, o custo de produção ficou intolerável. Então não dá. E aí ele recuou.
talvez recue outra vez. Agora, quanto ao Brasil, essa história de que o Brasil não deve optar por retaliações, não se trata de optar por retaliação, se trata de reciprocidade. Porque se ele resolver fazer mesmo, ele vai fazer com ou sem reciprocidade. Ele não vai respeitar mais o Brasil se o Brasil não usar a reciprocidade. Pelo contrário, quando a China responde com reciprocidade, ele respeita e fala em negociar com Xi Jinping, que ao fim é o que ele quer, negociar. Agora, se o Brasil, deixa estar, não é? O Brasil não tem força para fazer uma retaliação, para desencadear uma resposta que é, na verdade, um princípio de reciprocidade, ele não vai respeitar o Brasil mais por isso. Pelo contrário, ele vai sentir-se inteiramente à vontade para adotar outras medidas contra o Brasil. Então é claro que, se houver a oficialização, o Brasil deve escolher responder com reciprocidade.